Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia e Ele consagrarmos para o nosso Senhor Jesus Cristo e utilizarmos esse dia para poder propagar a sua palavra, o seu ensino e testemunhar a sua bondade, generosidade e o seu poder, que somos resultado desse próprio poder. A nossa meditação hoje, dia 25 de março de 2025, está no livro de Esdras, capítulo 4, e o versículo de trabalho será o versículo 1, e nele nós teremos: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. No cenário aqui do Esdras, capítulo 4, que nós começaremos a abordar a nossa ministração, a nossa mensagem, ou a nossa, vamos dizer assim, o nosso mergulho na palavra do Senhor, para que tanto você quanto eu estejamos atentos às coisas, aos ensinos da própria palavra de Deus. Ele traz um cenário assim interessante pelo aspecto seguinte: nós temos o povo que saiu da Babilônia, estava agora nas cidades de Jerusalém, tendo inclusive ele já celebrado a festa dos tabernáculos, celebrado festas, trazido sacerdotes, levantados ali o altar para o sacrifício. Ou seja, nós temos um povo que está começando a crescer em unidade, está começando a se fortalecer e está procurando cultuar ao seu Deus, que é o nosso Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos, aquele que nos criou. E aparentemente está tudo bem. Mas quando a gente volta no livro de Esdras, lá no capítulo 1, nós vemos que essa terra que os judeus passaram a reabitar é uma terra que está agora tomada por outros povos também, né? É uma terra que já não há mais só judeus. Eles vão reconstruir na terra que pertenceu a eles, mas que, na verdade, já outros que acreditam que pertencem a si próprios. E exatamente aí que nós vamos ter algo de interessante, ou algo que vai incomodar, porque eles, a se aproximar, eles irem até Zorobabel e a Jesua, né, eles se propõem, então, vamos dizer assim, a trabalhar junto com o povo de Israel para poder levantar o templo, construir o templo do Senhor. E o que nós vamos prestando atenção, que quando nós estamos trazendo aqui nesse devocional, as coisas que você faz, né? E a Bíblia traz aqui que esses que se propõem a trabalhar junto com você, eles são chamados de adversários. E uma coisa interessante sobre a questão de adversários, isso passaria, é quando a gente está em guerra. Quando a gente está em guerra, a história mostra pra gente que, por vezes, o seu inimigo vira seu amigo, dentro de um propósito maior, que normalmente é que quando vocês precisam se opor a um adversário que é maior do que os senhores. E seria interessante se, de fato, esses inimigos pudessem se juntar com o povo judeu para a construção. Seria interessante se, de fato, eles entendessem que, ao enfrentar um novo adversário, eles deveriam haver paz e crescer. Só que aqui o propósito é diferente. O propósito, na verdade, é eles se aproximarem do povo judeu para poder impedir deles construírem o templo, deles cumprirem o propósito do Senhor. E isso é muito bem entendido por Zorobabel e Jesua. Ele é bem entendido que lá no versículo 3 ele nos diz: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E é interessante esse posicionamento, porque durante toda a história do povo judeu, há essa separação, desde a criação desse povo, lá da movimentação de Abraão. Deus cria um povo para que esse povo pudesse adorá-lo, para que esse povo pudesse lhe oferecer sacrifício, e para que esse povo pudesse ser testemunho de como o Deus de Israel deveria ser adorado, não só pelos judeus, mas futuramente por todas as demais nações. Nesse processo, nós temos que Deus cria e está preparando, vamos dizer assim, vai moldar essa nação, que é a nação de Israel, e através dela, sim, ela será utilizada como referência para as demais nações. Mas nós temos aqui, que é os povos ali, tentando, vamos dizer, desanimar. E aí, a partir do versículo 4 até o versículo em diante, até o versículo 23, ou até o versículo 24 mesmo, esse povo começa uma série de ações. Eles não conseguem o intento, não conseguem o espaço, lhes são fechadas as portas para que trabalhem juntos, mas observem só, começa todo um processo que se dá ali no reino de Ciro, né? E ele vai se alargar, ele vai se passar até mesmo ali pelo reinado de Dario, passando inclusive
nos dias de Artaxerxes, segundo o que está escrito aqui na própria Bíblia. O que eles vão fazendo? O primeiro aspecto, né? O primeiro aspecto que hoje a gente poderia trazer nos nossos moldes atual, eles começam a falar, eles começam a levantar ilações, levantar, por exemplo, suposições de que aquele povo, ao crescer, ao levantar o templo e se fortalecendo espiritualmente, eles passariam a se fortalecer também como nação, e eles poderiam fazer oposição à própria Pérsia, aos próprios reis, que ali estavam, vamos dizer assim, sendo, até na concepção deles, negligentes, e deixando com que os judeus prosperassem. E depois aquilo ali passaria a ser um problema. Em resumo, é como se nós comparássemos com os dias atuais, quando a gente vê essa efusão de notícias, essas efusões de pensamentos, de posições sobre determinados assuntos, em que a gente não consegue identificar de onde está a verdade, ou, pelo menos, a gente tem dificuldade porque há muita manipulação. Era o que nós teríamos, como dizer hoje, que seria as fake news do momento. Então, por um longo período. E aí ele sai escrevendo cartas, ele sai falando, ele sai desanimando o povo, ele sai trabalhando contra o povo, contra o próprio Judá. Porque quando a gente vai percebendo, por exemplo, lá no versículo 4, a gente já está vindo desde o versículo 1, foi 2, 3 e 4, meio que parece que estamos lendo todo o capítulo, não vamos ler, ele diz assim, todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. Ou seja, não deixava o povo judeu trabalhar em paz. E aí, eles começaram meio que essa corrente de influência, essa corrente política, que vai chegando até os reis, e vai escrevendo. E um dos pontos principais que eles fazem chegar, que é interessante que você deve pegar esse capítulo, é um capítulo gostoso de se ler, é um capítulo bem interessante, não é um capítulo bíblico fadonho, como por exemplo, você vê que são aquelas listas de nomes, não, tem um começo, tem um entendimento, tem uma facilidade de, vamos dizer assim, de compreensão, e eles vão falando sobre que a reedificação daqueles muros, né, ou seja, a reedificação do templo, representaria um fortalecimento, não só espiritual, mas um fortalecimento de nação. Então, essa série de povos que estavam ali na região de Samarias, eles estavam fazendo todo esse movimento político. Quando a gente vai ali lá por exemplo, e houve duas pessoas que, vamos dizer assim, se notabilizaram, né, nessa movimentação, que é chamada ali o Reum, que é o chanceler, e Cisai, o escrivão. Eles tomaram a frente escrevendo cartas, que nós estamos passando por vários reinados, e estamos já no reinado de Artaxerxes. E eles escrevem. E aí, essas cartas, elas são, vamos dizer assim, elas são ratificadas, né, com a posição de outros povos, das companhias deles ali, que a Bíblia trata aqui como Dinaitas, Afarquizitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônicos, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e também outros que foram trazidos também pelo afamado Osnapar, que, ou seja, trouxe eles das suas regiões e fizeram habitar em Samaria. Então são justamente esses povos que estão tentando evitar com que os judeus tenham a motivação e percam o foco do propósito da sua saída lá da Babilônia, porque eles saíram para a reconstrução, saíram com a ordem do rei Ciro, e inclusive, logo no início do nosso devocional, ali lá no versículo 3, eles colocam bem claro através de Zorobabel e Jesua. E eles vão minando nesse processo, ao ponto de fazer com que o rei Artaxerxes, né, dando ouvidos, porque eles acabam levando, por exemplo, verdades e mentiras. Eles pegam as verdades e distorcem essas verdades. É como, por exemplo, quando você, na sua vida prática, você está recebendo a mensagem de Deus, em que pessoas manipulam a própria mensagem de Deus para que possam obter vantagens. Eles trazem a mensagem em si e vão colocando pequenas iguarias, pequenos temperos, dando uma dosagem, um sabor diferente, uma compreensão diferente, e vai minando. Mas quando você vê o conteúdo, parece que está inalterado. Então, essa articulação faz com que o prejuízo se torne realmente nocivo. E eles acabam, por exemplo, então alcançando o propósito, eles acabam debilitando, se não necessariamente vamos dizer assim, se não necessariamente a fé e o ânimo do povo que eles atacavam, mas mesmo eles atacando a fé e o ânimo, acabaram, por exemplo, focando naquilo do princípio da autoridade, naquilo que poderiam, por exemplo, massacrá-los e impedi-los, que era o próprio rei, né? Que era o próprio rei, ou dificultar muito mais. Então acabaram associando os dois, desânimo por um lado, tendo em vista a própria ação do rei. E eles alcançam tudo isso, porque quando o rei Artaxerxes, lá no versículo 20, ele diz assim, na compreensão, na resposta à carta, ele diz assim, quando vai lá nos livros, ele diz assim, também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Ou seja, eles veem aqui que, de fato, Jerusalém, o povo judeu, já foi muito forte, muito imponente. E com isso, em vez de eles pagarem tributo às peças, poderiam até sujeitar com que a própria peça pagasse tributos a eles, como, aliás, outras nações já haviam feito desde o tempo de Davi, principalmente no templo de Salomão.
Aí eles pegam uma verdade, mas uma verdade distorcida. Eles acabam distorcendo. E aí, dentro dessa percepção, o rei Artaxerxes diz o seguinte, lá no versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E aí a gente tem, então, agora as razões. Nós temos agora opositores, manipuladores, mentirosos que se levantam contra a obra do Senhor, encontraram corações inicialmente resistentes, encontraram corações inicialmente seguros, mas que pouco a pouco, pela insistência, porque que dá-se por longos anos, quando você vai na cronologia dos reis persas, você vai ver que é um longo período, até que, de fato, lá no versículo 24, né, 24, até que esses homens, que era o chanceler, né, até que ele ali, e o outro, que era o escrivão, que era o Reum e o Sinzai, correm muito rápido até Jerusalém e, por meio da força e da violência, agora utilizando a autoridade do rei, eles chegam ao contento de parar a obra do Senhor. Eles cessam, como está escrito, cessam Jerusalém, até que no segundo reinado do rei Dario, né? Estava em Jerusalém até o segundo reinado do rei Dario. A obra, ela fica efetivamente parada, dando a entender que o inimigo está vencendo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem controle sobre tudo e nada fica de acordo com a vontade dos homens. Mas o que nos deixa claro uma passagem dessa? É que o inimigo está sempre se opondo e por diversas vezes, de alguma forma, a gente consegue, por exemplo, ceder espaço, ceder terreno. E eu sempre digo dentro da minha casa, se eu estou me fortalecendo espiritualmente, mas se a minha esposa e meus filhos continuam em hábitos que desagradam ao Senhor, fica muito mais difícil, porque o inimigo, por não conseguir me atingir diretamente, eles utilizam essas brechas que acabam, vamos dizer assim, fazendo com que nossa casa tenha dificuldade em prosperar, em servir ao Senhor como determina a sua palavra, tá bom? Fica vigilante sobre isso. A palavra de Deus diz lá em Tiago, né, que nós devemos nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembrando que a sujeição primeiramente ao Senhor é fundamental para que a gente possa ter essa resistência ao diabo, que aqui é representado por essas pessoas que se levantaram, que difamavam o povo, que levantavam mentira, que espalhavam fake news e tudo isso, até que conseguiram por um certo momento. O período foi uma longa jornada, mas conseguiram. Mas o Senhor sempre dá sinais. O Senhor sempre ressurge com o seu povo, tá certo? E aí na tua vida não é diferente, na minha vida não deve ser diferente. Nós estaremos sempre com Deus se efetivamente nós novamente nos apegarmos à sua palavra e àquilo que ele nos ensina por meio da fé em Cristo Jesus. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe e que a gente possa ser guardados pelo Senhor e que Deus possa nos cuidar.